Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana intitulado O Sentido do Sofrimento na Clínica Junguiana. Bom pessoal, na aula passada eu falei um pouco sobre ah, o sistema de autorregulação da psique, tá? Por meio dos sonhos, por meio do sintoma, por meio do sentido, tá? Como se o sentido fosse um pressuposto para a compreensão do, do fenômeno anímico, né? Do fenômeno psicológico, e assim, o único pressuposto possível, ou seja, a descoberta do sentido no campo do fenômeno, né? A partir do fenômeno, na observação do fenômeno. E eu falei também um pouco sobre a descoberta do luminoso na alma, né? A descoberta de um certo centro autotranscendente na psique humana, né? A psique é um sistema paradoxal, é um sistema parcialmente aberto, parcialmente fechado, e tudo aquilo que a gente afirma sobre o psíquico é a partir do psíquico e no psíquico, né? Então não existe conhecimento fora do psíquico, né? Não existe subjetividade fora do sentido psicológico, tá? Mesmo que venha com outras variantes, mesmo que venha com outro tipo de olhar, mesmo que venha com outro tipo de recorte ou de possibilidade epistemológica ou de possibilidade metodológica de várias ciências, de várias manifestações humanas diferentes, campo da arte, campo da religião, né? O campo dos esportes, o campo da política, o campo da literatura, campo da arte, e tudo de respeito à psique, né? A psique está por baixo, está por trás e ocupa o centro de cada fenômeno humano no mundo, tá? E eu trouxe uma questão que o Jung coloca que eu acho fantástica, né? Que é cada doença já traz consigo a sua própria intenção de cura, tá? Ou seja, a neurose traz consigo a sua própria terapêutica, a psicose traz consigo a sua própria terapêutica, a esquizofrenia, o borderline, a, o transtorno afetivo bipolar, né? O que o terapeuta junguiano vai fazer, assim como os alquimistas já faziam, é utilizar o fogo desses afetos que já estão sendo gerados pela alma para reaquecer, realimentar, retransformar a própria alma a partir da produção de símbolos, a partir da produção de atitudes e de comportamentos novos, né? A ampliação da consciência. A análise em Jung é muito mais do que a simples remoção do sofrimento. A análise em Jung pressupõe uma abertura para o luminoso, uma abertura para o mistério, que é necessário que nós estejamos face a face com esse mistério e a amplificação da consciência. Até porque se a nossa alma paralisou em termos de estado de paralisia emocional, de estagnação neurótica, é porque é necessário que a análise promova uma abertura do campo da consciência para que a nossa personalidade se desenvolva e nós possamos passar a lidar melhor com esses conflitos que estão gerando a estagnação neurótica. O objetivo da terapia em Jung é muito mais do que acabar com o sofrimento, é desenvolver a personalidade. E acabar com o sofrimento também não é sequer uma questão, porque para Jung a meta da vida não é a felicidade, é encontrar o sentido, é encontrar o significado, né? Claro que todos nós temos direito a ser felizes, mas quanto mais nós buscamos a felicidade, mais ela se afasta. Quando a gente procura o sentido e quando a gente consegue transformar por meio da alquimia do sentido dor em significado,
É a felicidade que passa a nos acompanhar, é a felicidade que passa a nos seguir, né? O ego, que é um complexo funcional que ocupa o centro da consciência e que está perante o próprio inconsciente, se torna símbolo dessa transformação, se torna símbolo dessa mudança. Todo fenômeno psicológico que passa a ser percebido a partir da perspectiva do inconsciente torna-se espontaneamente simbólico. Por quê? Porque vai falar algo do inconsciente. E o ego, em seu estado de adaptação, de transformação, de crescimento, de expansão, quando encontra no mundo colisões, conflitos que ele não consegue resolver, ele tende a se retrair, ele tende a se paralisar, ele tende a temer, né? E a partir disso, dessa estagnação, começam a surgir as diversas formas de sofrimento. Quando a gente procura o sentido desse sofrimento, esse sentido está apontando para um caminho de tornar-se si mesmo, ou como diria Jung, fazer com que o si mesmo, o self, torne-se algo real na nossa vida. É por isso que o sentido da vida é encontrado quando nós percebemos que a nossa vida segue, traduz de algum modo um mito, traduz de algum modo um mitologema. E aí a análise em Jung vai fazer com que você descubra que mito você está vivendo, que mito você está vivenciando. Nós, muitas vezes, não queremos passar pelo sofrimento, mas como eu já falei no minicurso sobre o segredo da flor de ouro, sem lama não há lótus. A flor de ouro nasce do pântano, da escuridão. E sem a passagem pelos processos simbólicos, pelos processos alquímicos, que são processos psicológicos da transformação da alma, não há possibilidade da construção da grande obra, ou seja, da individuação. A depressão, por exemplo, que diz respeito à fase alquímica do nigredo, do escurecimento da alma, tá? A gente deve lembrar que o nigredo é apenas uma passagem. É o que na mística de São João da Cruz a gente entende como a noite escura da alma. Passar pela noite escura da alma, passar pelo nigredo, é necessário para a construção alquímica da grande obra. Tá? Então é inevitável que nós passemos por essa longa noite do sofrimento, mas que nós podemos atravessar essa longa noite do sofrimento por meio do sentido. Assim como, por exemplo, na ansiedade, que eu sempre falo aqui de depressão e ansiedade, existe o simbolismo da calcináceo, da calcinação, da transformação pelo fogo, tá? Pelo fogo dos afetos, pelo fogo das emoções. Tá? Então o sofrimento humano é muito simbolizado por aquilo que os alquimistas chamavam de massa confusa. Né? Nós estamos vivendo num processo de massa confusa, mas a massa confusa é ela mesma a matéria-prima. E a matéria-prima para quê? A matéria-prima para o processo de transformação. A matéria, alquimicamente, é tudo aquilo que vai ser transformado, é tudo aquilo que vai ser modificado. E se nós temos o coração no lugar certo, o ego contemplando face a face o mistério, o ego contemplando face a face as imagens do inconsciente e se colocando à disposição para vivenciar o mito que o self vai trazer até ele como uma forma de construção do sentido, nós estamos aptos a nos transformar, a ter uma atitude nova perante a vida. É como Jung fala na prática da psicoterapia. Cura significa transformação. É por isso que o Jung, de modo muito sábio, no que diz respeito à descoberta da intenção da doença, conforme eu falei também na última aula, fala que o nosso objetivo não é curar a neurose,
é permitir que a neurose nos cure, né? E de modo geral, nós não vamos simplesmente remover o sofrimento, é encontrar o sentido do sofrimento e permitir que o sofrimento nos transforme, ou seja, permitir que o sofrimento, por meio da descoberta do sentido, cure a nossa própria vida. É isso, pessoal. Muito obrigado.